é mais ou menos a mesma. Cada qual com o seu tamanho, com o seu porte, com o seu desafio, mas todos nós estamos vivendo, seguramente, o momento mais crítico de crise econômica que nós já vivemos como empreendedores. Então, te dando as boas-vindas, meu amigo, eu te agradecendo mais uma vez por aceitar o meu convite, eu te passo a palavra para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo, você que está em tantos segmentos diferentes, como que você tem sentido isso e como que você visualiza essa retomada nossa, um bate-papo, avisando aqui a todos que estão nos acompanhando, os nossos associados, quem quiser mandar pergunta, pode enviar pela plataforma do Zoom. Quem está nos acompanhando pelo YouTube, nós não teremos interação, porque esse é um evento para interação dos nossos associados, mas aberto para você poder assistir e ouvir as opiniões do Rubens. E, dentro do possível, nós vamos aqui responder o máximo de perguntas e tentar ser o mais esclarecedor possível esse nosso bate-papo. Seja bem-vindo, Rubens Menin. Uma alegria poder ter você junto conosco no Clube de Perguntas. Tá. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos. É um prazer muito grande, Leonardo. O título do nosso evento, né? Nunca foi tão importante. Não, desculpa. Retomada da economia em segurança. Isso. Fundamental, super atual, né? A gente está vivendo uma pandemia há 3 meses e ela chegou muito rápido. Acho que nenhum de nós, as autoridades públicas, as empresas, as pessoas, nós, infelizmente, não tivemos tempo para nos preparar de forma adequada. Isso pesou. Tivemos uma mobilização da sociedade civil muito rápida. A sociedade civil nunca foi tão solidária igual nessa crise. As empresas, por sua vez, também foram bastante ágeis, têm feito um trabalho sensacional para minimizar os efeitos. Evidentemente, o governo também, um pouco mais lento, teve o governo estadual, o municipal, o federal, acabaram que todos os governos agiram e estão tentando minimizar. É uma guerra difícil, né, Leonardo? É uma coisa que ninguém nunca viveu, né, Rubens? Nunca viveu, Nós já tínhamos vivido, eu já vivi, né, eu tenho 64 anos, uma série de crises econômicas. Uhum. Mas crise econômica com crise de saúde, ainda com a pitada de crise política, foi a primeira vez. Não teve igual. Essa miscelânea nunca se tinha vivido ainda. Então, esse tipo de evento que você está promovendo é muito importante, porque a melhor maneira da gente sair de uma crise, ter essa retomada da economia com segurança, é a gente ter um alinhamento. E nada melhor para fazer um alinhamento que esse tipo de conversa, de bate-papo, de troca de ideias, né? Onde cada um apresenta o que acha, quais são as ideias, e coloca aquilo na mesa. E a gente vai tentar construindo sempre um caminho melhor para a gente sair dessa crise da melhor maneira possível. Me conta um pouquinho, Rubens, você que está em tantos segmentos diferentes, como eu já falei, e obviamente uns devem ter sido mais impactados do que outros e tal. Como que você visualiza essa retomada? Porque eu não queria que a gente investisse muito tempo em a gente falar aqui o que os noticiários já estão falando. Ou seja, um enfileiramento de gente que, infelizmente, vai vir a óbito, que já veio, que vai vir mais gente ainda a óbito, que a economia está esfacelando e tudo mais. Mas, dentro da perspectiva de tantos negócios diferenciados, você percebeu diferenças, por exemplo, entre o Banco Inter, a MRV, a LOG, a CNN Brasil, que, poxa, começou a sua transmissão quase que mergulhada dentro já da pandemia e da dificuldade econômica estabelecida. Me conta um pouquinho de cada uma, como é que elas estão e como é que elas têm passado por esse momento. Leonardo, bom, em relação à CNN, o dia de estreia da CNN coincidiu exatamente com o dia, vamos dizer, o dia, entre aspas, formal da pandemia do Brasil, e ela acabou tendo que mudar um pouco o foco. Importante, acho que a imprensa está fazendo um bom papel, é um papel de utilidade pública, né? Informando as pessoas, isso eu acho que é fundamental agora nesse momento. Mas é interessante, quando teve a crise mais recente, que foi uma crise muito grave, que foi de 2008, a crise de 2008 foi uma crise que pegou forte lá em cima, nas grandes empresas, nos grandes bancos. O que o governo fez? O governo injetou dinheiro, os governos no mundo todo, né? Dinheiro naquelas grandes empresas. Na realidade, né, o governo não fabrica dinheiro. O governo de quem que é? É de todos nós que pagamos impostos. Botamos aquele dinheiro no tesouro, que de uma forma ou de outra acaba chegando lá. E passado 12 anos daquela crise, o que a gente entendeu? Infelizmente, aconteceu uma
uma concentração de dinheiro muito grande naquilo que eu chamo que é o andar de cima. Eu acho que eu sou a favor do capitalismo, acho que o capitalismo é a melhor forma de ganhar dinheiro, mas o capitalismo tem que ser reconstruído de alguma forma. Mais equilibrado? Então, mais equilibrado. Houve uma concentração de renda muito grande no topo. Isso, a longo prazo, é uma panela de pressão que não funciona. Houve uma concentração de renda. Você vê que as classes média, classe baixa estão passando por mais dificuldades para a saúde, para a educação, para a habitação, né? Estou falando no mundo como um todo. Sim. E a gente estava prevendo que ia acontecer alguma coisa. O que essa crise veio fazer? Ela veio precipitar todo esse movimento. Eu acho que quem vai pagar a conta agora é o andar de cima. O andar de baixo não tem como mais pagar a conta. E nós temos que, pelo contrário, nós temos que agora ter uma política de auxílio ao andar de baixo, que está sendo feito. A hora que você tenta dar aí o Corona Voucher de uma forma, é isso. Nos Estados Unidos foi distribuído cheque para a população. Mas muito mais do que isso tem que ser feito ainda. As próprias empresas têm que ter uma outra postura daqui para frente. Esses próximos 2, 3 anos vão ser mais duros para as empresas. Possivelmente não vão ter a margem que elas tinham no passado. O que as empresas estão discutindo muito, e a gente tem visto isso aí, é uma discussão mundial, é que antigamente as empresas eram feitas para dar lucro para os acionistas, né? Hoje, não. Isso já são águas do passado. As empresas são feitas para dar lucro para o acionista e para servir a comunidade onde elas operam. Por exemplo, se a MRV vende imóveis da comunidade, a comunidade está, de alguma forma, te ajudando. Você tem que voltar para a comunidade. Se o Banco Inter, por exemplo, os correntistas são da comunidade, você tem que voltar. Então, hoje, isso está sendo muito discutido. Teve um movimento importante o ano passado sobre isso nos Estados Unidos, que foi o Round Table 200. E agora, né, aquelas 3 palavrinhas mágicas são ESG, Environment, Social and Governance. As empresas têm que ter muito foco no meio ambiente, que é o environment, no social, que é aquela comunidade como um todo, e na governança, que é o problema de ética nos negócios e outros mais. Então, acho que isso aí, a pandemia veio antecipar. A partir daí, você vai ter o crescimento sustentável. Eu fui um pouco prolixo nessa resposta, porque eu acho que isso, para mim, é a base de tudo. Mas, Rubens, olha, eu acho que esse tipo de discussão ela tem que entrar para a pauta do empresário. É muito importante a gente ouvir um empresário da sua envergadura falando isso, porque há algum tempo, por exemplo, nas nossas reuniões do Clube de Permuta, a gente trata de temas que são importantes para a gestão, para o dia a dia. E trazer a questão social como uma responsabilidade da empresa e não única e exclusivamente dos governos, seja em qual esfera a gente estiver tratando, ela é fundamental para dar certo, porque o governo também tem uma certa limitação do que ele consegue, do que ele pode, do que ele dá conta de fazer. Não vou entrar no mérito da questão sobre a inviabilidade de gestão pública, ou seja, o tanto que ela é onerosa para nós que somos contribuintes. Mas, a despeito disso, é muito difícil administrar tudo e nós que trabalhamos localmente, a MRV, que trabalha localmente, que embora seja uma potência nacional, ela tem os seus marcos em cada uma das cidades. A gente tem como desenvolver, porque a gente conhece efetivamente a realidade do município onde a gente está, a realidade da sociedade onde a gente está inserido. Então, acho importante. Não achei nada prolixo, muito pelo contrário, é uma pauta que é importante entrar para o médio empresário, para o pequeno empresário, para o microempresário. Entendemos que nós precisamos mudar a sociedade em que a gente está e que nós temos um papel preponderante sobre isso também. Eu acho ótimo. Dentro dessa linha, o que você... Por favor, não quero te interromper. Eu acho que o governo sozinho não vai ganhar essa batalha. Não vai. Vou dar um exemplo, usar a filantropia como exemplo. A filantropia é fundamental para melhorar a condição social. Então, você pega os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a filantropia, as doações atingem 2% do PIB anualmente. No Reino Unido, 1,5%. No Brasil, só 0,2%. Não fica de pé. Então, o que eu estou vendo, que eu também sou meio otimista, sabe? Eu acho que essa crise vai potencializar essa fraternidade, essa solidariedade da nação brasileira. Isso vai ser fundamental para a gente sair melhor dessa crise. Muita gente vai sofrer, mas os efeitos serão menores se a gente tiver essa inteligência de fazer a coisa de forma coordenada. E a gente percebe uma movimentação da iniciativa privada nesse sentido, né? Para não ficar só nos seus exemplos, né? O exemplo das empresas onde você participa, a gente pode citar, por exemplo, o Estímulo 2020, que é um dos que você participa, mas que não é somente administrado pelas companhias em que você está, que tem levantado as doações de várias empresas, às vezes aquela empresa que não tem condição de doar muito,
mas pode se juntar a esse movimento para poder doar aquilo que ela consegue doar, né? Isso é importante. Isso aí é o que eu chamo de estar participando. Nesse programa Estímulo, que é um dos programas mais bacanas que eu vi recentemente, né? Foi feito primeiramente em São Paulo. São Paulo é o mundo, deu certo lá, deu super certo. E eu falei, Minas não vai dar tão certo em São Paulo. Minas está igual São Paulo. Foi uma mobilização muito bacana das pessoas. Já conseguimos levantar diretamente aproximadamente 25 milhões de reais, que vão ser alavancados pelo Banco FIENG. Isso deve chegar a 100 milhões de reais, que esse grupo, muito bem coordenado, vai poder investir em pequenos negócios em Minas Gerais. Quer dizer, é muito dinheiro, muito recurso que você vai injetar naquele pequeno empreendedor, né? É igual a injeção de adrenalina, para ele dar aquele choque e voltar a rodar. Porque a gente precisa daquele empreendedor. Eu acho que o papel do empreendedor na sociedade é muito importante. A grande... Quer dizer, o empreendedorismo de impacto, de alto impacto, é aquele que alavanca o número de empregos, alavanca a economia, faz a economia crescer. E entre os pequenos empreendedores que vão surgir os grandes empreendedores um dia. Quer dizer, a Microsoft um dia foi pequena, a MRV um dia foi pequena, o Google e outras empresas, Banco Itaú, etc., todos começaram pequenos. E entre essas pequenas empresas de hoje, com esse sangue na veia do empreendedor, vão surgir grandes empresas que vão ajudar muito a economia no futuro. Então, assim, os pilares eles estão mais ou menos colocados como modificados para essa retomada. Então, você entende que, de alguma forma, essa pandemia ela ajuda nesse aspecto, né? No entendimento de que o local é muito importante, às vezes até mais importante do que o global, e de que a participação ela vai ter que ser efetivamente de todos e que nós, empresários, vamos ter que dar o nosso quinhão de contribuição para a reconstrução da economia nacional. Exato. Léo, o que acontece? Nós temos uma economia brasileira, uma economia muito diversificada. Por exemplo, eu tive recentemente na Austrália fazendo lá um benchmark com habitação. A economia da Austrália é uma economia desenvolvida, mas muito pouco diversificada. Ele tem 3 ou 4 setores que carregam a Austrália. O Brasil é um país continental, então muito diversificado. Com as características do Brasil, que são 220 milhões de habitantes, 8 milhões de quilômetros, 8,5 milhões de quilômetros, tem 3 países com essa característica no mundo. O Brasil, essa frase só me marcou quando eu ouvi a primeira vez, Rubens. Você falou comigo, Léo, no países continentais só existem 3. Brasil, China, Estados Unidos, China e Brasil. Você ainda falou assim, Estados Unidos já foi, China está aí, o próximo é a gente. Exatamente. Então, eu vejo que a gente agora precisa organizar a casa para crescer. E tem muita coisa. Então, os setores, por exemplo, o agronegócio foi muito pouco atingido. Muito pouco atingido. É um negócio que o Brasil está brilhando, né? Está sustentando a nossa balança, está super bacana. E outras indústrias que a gente chama de indústrias essenciais. Você fala do Banco Inter. O banco é uma indústria essencial. Você não pode parar o banco, senão a pessoa não tem nem dinheiro para comer, né? Então, o banco não parou. O que houve no banco, você pôde fazer assim, um home office muito mais efetivo que na maioria das empresas. A construção civil, por exemplo, foi declarada de utilidade pública, eu acho que é. Inclusive por dois fatores. Um, que ela emprega muito, né? Outro, que ela injeta muito dinheiro nos pequenas e médias empresas, né? Mas a construção civil também você pode trabalhar com segurança. Segurança sanitária. A gente, através da nossa associação de classe, adotamos procedimentos muito bacanas e que, tendo pesquisa, e por incrível que pareça, a contaminação nos nossos ambientes, que a gente faz pesquisas semanais com 55 mil funcionários, ela é inferior à contaminação dos lugares que eles estão inseridos. Então, mostra que eles estão trabalhando num lugar seguro. Evidentemente que teve muito investimento em saúde para isso, em educação dos funcionários, né? Isso é fundamental, em capacitação. Mas está funcionando bem. Nós estamos hoje com 96% das unidades nesse grupo de pesquisa em ação sem risco. Agora, tem setores que vão sofrer um pouquinho mais. O setor do turismo, por exemplo, é um setor que é mais complicado, né? Ele vai precisar de um pouco mais de tempo. Mas eu acho que num todo, algumas cadeias vão segurar o Brasil. Nós vamos ter uma queda do PIB esse ano, evidente que vão ter. Isso é natural, né? Quem não espera isso também, aí está vivendo uma ilusão, concorda, Rubens? Não sei de quanto, mas que será uma queda grande, será. Vamos ter desemprego? Vamos ter desemprego também. Vai sofrer, uma parte grande da população vai ficar desempregada. Vão ter que arrumar efeitos para minimizar. Por exemplo, é o Bolsa Família, é o seguro-desemprego, esse Coronavoucher e outros mais que possivelmente vão surgir aí. Mas o que eu vejo... permuta também, a turma pode fazer permuta, Rubens. Exatamente. O seu negócio...
o seu negócio aí vai ter vai levar eu gosto de levar o vento de popa nessa hora, né? E que vai ajudar. Mas então, o que eu vejo? Eu vejo o seguinte, que setores, como a economia é muito fiscal, alguns setores vão ajudar nessa. E nós temos, pela primeira vez na história do Brasil, uma coisa que a gente não tinha, gente, que isso faz muita diferença, principalmente para o seu time, que são os juros baixos, que parece que vai ficar por um bom tempo. A gente pode até estar vivendo uma nova, o pessoal chama de novo normal, né? Seriam juros baixos aí por muito tempo. Eu torço para que isso aconteça. Se a gente não fizer nenhuma bobagem, tem chance que isso aconteça, mesmo com esse gasto aí excessivo do Tesouro. Isso, gente, eu tenho, mais uma vez, eu vou voltar meus 64 anos de vida, meus 46 anos de atividade. Eu só vivi no Brasil com juros altos. O juro alto é um troço que mata a empresa, né? É difícil você fazer previsão, é difícil você pagar a conta, né, Rubens? É igual um carrapato que fica sugando seu sangue o tempo todo, é os juros, né? E agora com esses juros aí mais civilizados, que está 3%, pode abaixar, se o risco das empresas diminuir, eu acredito que as empresas vão poder se financiar de forma mais barata. Isso, para mim, vai ser também uma ferramenta para a gente poder alavancar a economia, e é uma coisa que eu sou otimista. Talvez essa crise não seja em V, a retomada não seja em V, como se previu anteriormente, mas seja num U pequeno, não seja num U longo. O pequeno significa o quê? Que 2 meses estão voltando, 3 não vão voltar, mas vão voltando e tal. Chegamos lá para o final do ano, estamos com essa coisa mais ou menos organizada que a gente espera. Você acha, Rubens, por exemplo, que uma vez estabelecida como está a crise econômica, que a gente vai, cada cidade do seu jeito, retomando, ou pelo menos tentando retomar a sua normalidade de funcionamento, que não quer dizer automaticamente a retomada econômica efetiva aos patamares anteriores, isso, como você já falou, você acredita que vai demorar um pouco mais de tempo, mas você acha que vai ser um tempo da gente trabalhar as nossas empresas mais localmente, ou seja, eu tentar atender melhor e mais a comunidade onde eu tenho a capacidade de atuar e não buscar tão longe o cliente, buscar a globalização, a internacionalização, dizendo, obviamente, aqui agora para médios empresários e para grandes empresários que ainda não têm a experiência, principalmente de internacionalização. O que você acha? Não, eu vejo o seguinte, são duas coisas. Primeiro que eu acho que o dólar vai ficar valorizado por algum tempo, né? Uhum. Então, a gente vai ter que de fato, substituir um pouco de importação. Isso vai ser inerente e vai abrir um pouco de espaço para as empresas do Brasil melhorar a produtividade. Quer dizer, o dólar mais alto e os juros mais baixos, as empresas vão poder investir para serem mais competitivas. E o que a gente perdeu, a indústria brasileira perdeu muito nos últimos anos, né? Outra coisa é a seguinte, vai haver, todos os países vão estar um pouco sangrados. Então, vai ter uma proteção maior no mundo como todo. Isso é mais ou menos líquido e certo, né? Como a gente é um país continental, nós vamos ter um espaço maior para conviver aqui com as nossas empresas. E isso vai ser um diferencial do Brasil. Agora, cada lugar tem uma característica própria. Vou dar um exemplo do Centro-Oeste, onde a gente está muito lá em Cuiabá, Campo Grande e outras cidades menores. Lá, o agronegócio não parou. Por exemplo, as revendedoras de material agrícola, tratores e implementos agrícolas, elas estão a plena carga. As revendas de carro também já estão retornando lá rapidamente. As pessoas não pararam de comprar os carros. A cidade que vive mais de serviço, por exemplo, vou dar um exemplo do Rio de Janeiro, por exemplo, está mais prejudicada. A indústria automobilística lá não está vendendo. Lá, com certeza, vai ter uma perda de emprego. Aí. O Caged soltou o Caged ontem, né? Uhum. Ele foi péssimo, foi muito ruim, mas não foi péssimo. Mas aquela queda, a hora que você vai olhar, estratificar aquela queda, ela foi muito mais no serviço das grandes cidades que na indústria do campo. Então, cada local vai ter sua base retomada. Por exemplo, a cidade de São Paulo, uma cidade onde tem muito turismo negócio, onde eventos, etc. Esse setor vai ficar um pouco deprimido. Belo Horizonte tem menos, infelizmente, eu acho que é uma bela atividade, tem menos turismo de negócio e outras atividades. Então, em cada cidade, você vai ter que ver qual que é vamos dizer, são os fundamentos daquela economia e tentar trabalhar em cima daquilo. Você estava me confidenciando sobre aquela reunião do conselho da LOG, por exemplo. É um mercado que a gente pode dizer que não foi afetado, muito pelo contrário, ele foi incrementado com tudo que aconteceu nas últimas semanas e meses, né? Léo, em março, né? Acho que ninguém sabia o que ia acontecer. Naquela época, as empresas que eu sou do Conselho de Administração,
que a Log, a MRV e o Inter, nós assinamos um manifesto com várias outras empresas que por 60 dias a gente não demitiria ninguém. Isso foi super bacana e várias pessoas, várias empresas assinaram. Mas quando eu assinei aquilo, eu falei, puxa vida, daqui a 60 dias, o que vai acontecer? Nós vamos ter que demitir? Isso é muito ruim, né? E o que a gente descobriu? Que não vamos demitir, porque as empresas estão rodando bem. Quer dizer, a melhor notícia do mundo, nós não vamos precisar demitir, né? E aí eu estou vendo o caso da Log, a gente teve uma reunião hoje. A Log é uma empresa que reflete muito o dinamismo da economia, porque igual, por exemplo, a transportadora, a indústria de papelão, quer dizer, a Log a gente imaginou que ela fosse sofrer, e ela não está sofrendo. E hoje o Conselho aprovou que ela vai continuar o plano de investimento dela a 100% e possivelmente com chance de poder até aumentar. Ou seja, uma atividade que de logística, de armazenamento, está sendo demandada. E eu falo, não é nos grandes centros, não, está sendo demandada no Brasil. Logo está começando projeto, por exemplo, agora em Porto Alegre, está começando em Belém do Pará, começando em Uberaba, começando em Aracaju, em Salvador, em Recife, está começando para todo lado. E está sendo demandado, e muito demandado. Então, isso é bom sinal. Se a armazenagem está sendo demandada, é que a economia vai ser demandada. Eu digo que um antecedor, um antecedente, puxa vida, a palavra fugiu aqui. Precedente. Indicador antecedente. Né? É assim. Eu fiquei não surpreso quando você me trouxe essa informação, mas eu fiquei reflexivo. Pensei assim, fiquei refletindo o seguinte: bom, se logística está se movimentando, ou seja, não está tudo parado, essa é a máxima, pode parecer uma tremenda bobagem o que eu estou dizendo, mas é uma realidade. Se tem movimento, a estrutura econômica está funcionando, ela deslocou para algum outro lugar, né? Ela está mudando e se transformando. A gente viu vários negócios se transformarem nessas últimas 2 semanas. Eu comentava com amigos da área de tecnologia que eu entendo que a agenda de transformação digital ela andou em 1 mês o que não andou em 5 anos. Meio que a forceps fomos obrigados a aceitar o home office, obrigados a utilizar plataformas como essa aqui, fomos obrigados a entender e vivenciar uma produtividade diferente, alguns tabus acabaram, e mais do que tudo, Rubens, eu vejo, por um lado, que os consumidores estão experimentando um monte de coisa diferente. E aí, no meio dessa experimentação, algumas empresas vão se destacar, vão fazer alguma coisa diferenciada, mas eu ainda acredito que uma retomada aos hábitos antigos deve vir a acontecer. O que você acha que fica como legado, do ponto de vista do consumidor, agora para as empresas? Nós estamos com mais de 1.000, agora mais de 1.500 acompanhando isso que nós estamos falando aqui. Então, o que você acha que fica de legado para a gente, que é empresário, com essa movimentação dos hábitos do consumidor? O que você entende que a gente tem que estar preparado para nos modificar, nos transformar? O Leonardo, é que interessante. Todo mundo fala, né, que o mundo nunca mais será o mesmo. Nunca mais será mesmo. Mas não é por causa do medo da pandemia, não. Eu vou contar um caso que me impressionou muito. Eu tenho uma sogra de 91 anos. Ela está em quarentena, evidentemente, né? E ela tem um celular que ela não usava. Agora ela está usando lá para fazer, sabe o quê? Transferência bancária, para pedir comida no Rappi. Então, a transformação digital de uma senhora de 91 anos. Isso aconteceu, igual você falou, na marra, mas aconteceu. Então, essa plataforma que a gente está usando aqui, que é o Zoom, hoje ela vale mais do que a General Motors, né? Valor de mercado. Então, novas oportunidades surgiram e vão surgir. Por exemplo, a venda digital da MRV, o canal digital da MRV, está sendo fundamental nessa hora. A gente tinha implantado, por sorte, sendo fundamental. O Banco Inter, que é um banco totalmente digitalizado, o marketplace dele, né, está bombando. As pessoas estão... Eu tenho comprado muito no marketplace, por exemplo, remédio, tênis, qualquer coisa eu compro no marketplace, né, hoje. Então, eu acho que isso aí mudou de fato e vai mudar muito ainda pela frente. Você entende que mudou e que não vamos voltar para o hábito antigo, que algum resquício deve ficar, ou você acha que essa transformação ela é definitiva? O que você entende? Deixa eu te contar um negócio. Você vai na China, para mim, eu vou só te fazer uma comparação de China com o Vale do Silício. Eu tive recentemente nos 2 lugares. A China é muito mais digitalizada que o Vale do Silício. Sem dúvida. Muito mais. Quer dizer, eu na China eu como uma coxinha na rua,
na barraquinha e vou pagar lá com pagamento digital. No Vale do Silício eu tenho dificuldade de fazer isso. A China está muito na frente do resto do mundo. Mas acho que isso aí é muito rápido. Eu acho que o Brasil vai digitalizar numa velocidade medonha. Quer dizer, o que você vê, por exemplo, no comércio digital acontecendo, isso aí está uma briga grande, né? Tem Magalu de um lado, tem Mercado Livre do outro, uma série de empresas, a Amazon vindo para o Brasil, né? O Banco Inter com a plataforma, e é uma guerra, né? Mas é uma guerra bacana, quer dizer, está surgindo uma nova economia. E que essa crise da pandemia apressou, se eu usar uma palavra boa, ela apressou a FOSP, essa nova economia agir mais rápido. Mas é fácil, ela é muito fácil da gente absorver. Eu acho que isso aí vai ser o grande diferencial. Quer dizer, você não vai poder mais ter fazer um conjunto de apartamentos onde não tenha todas essas facilidades digitais, né? Um lugar de descarte do lixo, ou mesmo for você ter um lugar para chegar a sua encomenda da Amazon ou de outra coisa que for. Então, isso aí é uma realidade nova que vai acontecer, que já está acontecendo. Som. Boa, obrigado. Eu estou com uma infinidade de perguntas aqui e eu vou tentar, no meio da nossa conversa, ir colocando uma ou outra para a gente poder também ficar dentro do nosso tempo. Eu falei com você que eu ia fazer questão de comentar esses dois números durante a nossa transmissão, porque eu não sabia e eu fiquei impressionado. Eu já sabia que a MRV era grande, já tinha essa noção clara e evidente. Mas a hora que eu recebo o número, e nem foi você que me falou, mas quando eu recebo o número, eu só fiz questão de confirmar para que eu não estivesse falando uma inverdade aqui, de colocar numa situação desagradável, mas que 1 a cada 160 brasileiros moram em um MRV, você merece os parabéns de toda a classe empreendedora por ter conseguido construir com árduo trabalho e com seriedade e honestidade esse legado que você deixa e essa esperança para todo mundo que um dia foi pequeno, que um dia pode vir a ter uma marca como essa. Me impressiona ainda mais, eu que nasci em Belo Horizonte, mas fui criado em Piracicaba, que numa cidadezinha ali perto da minha cidade, onde eu estudei a minha infância toda, que é Americana, 1 em cada 15 moradores de Americana mora em um MRV. Então, quando a gente pega e tem a oportunidade de conversar contigo, o nosso franqueado aqui, Juliano, de Juiz de Fora, diz que os associados que nós temos hoje da área de construção civil lá em Juiz de Fora são otimistas quanto ao mercado. MRV também, porque esse é um grande termômetro. Para quem tem uma moradia a cada 160 brasileiros garantida em caixa, eu queria perguntar para você, como que você vê o mercado da construção civil? Otimista? Bom, a MRV está em Juiz de Fora está indo bem, mas tem um detalhe que eu acho que é bom a gente falar. O Brasil é muito pobre em estatística, infelizmente, isso atrapalha muito a gente tomar decisões. Mas tem uma que a gente sabe. São formadas no Brasil 1,5 milhão de novas famílias todo ano. 1,5 milhão. Essas famílias são demandantes de casa própria. Se você mora, por exemplo, num país pobre da África, você não tem renda. Então, mas no Brasil a renda já existe, quase na totalidade para comprar uma casa própria. Se você mora, por exemplo, na Alemanha, que tem renda, mas não tem crescimento demográfico, na Inglaterra não tem. Então, a indústria da construção, por ser um país continental, ela vai ser sempre grande no Brasil. Você pega os Estados Unidos, é maior que o Brasil. Lá são 2 milhões e tantas famílias por ano. China, Índia são maiores. Mas no Brasil, nós temos feito 600 mil casas por ano só. Essa indústria tem potencial para mais que dobrar, mas muito mais que dobrar, de ser sustentável. Agora, quando você fala da indústria da construção, você aí na sua cadeia, né, dos seus parceiros, você deve ter uma série de fornecedores para a indústria da construção, porque ela é muito diversificada, né? Por muitos anos no Brasil, porque a gente tem uma fotografia de quem nasceu nos últimos 30 anos. Nós temos que fazer ainda 35 milhões de moradia de quem já existe, sem contar a imigração, nos próximos 30 anos. É muita coisa, gente. Isso é muita coisa. A vantagem de ser um país continental, né, Rubens? A oportunidade que a gente não tem em nenhum outro país que não tem as dimensões e a quantidade de gente que a gente tem, né? E você vê o seguinte, né? Talvez o maior empecilho que a indústria da construção sempre teve
que é uma indústria de capital intensivo, não só capital intensivo, por exemplo, a maior dívida que as famílias fazem é para comprar casa própria. Os juros altos atrapalhava muito isso. Você comprar, por exemplo, um apartamento financiado pelo SFH, pagava 11% ao ano. É muito. A sua prestação fica alta. Hoje você tem SFH 6,5%. 6,5%, você vai pagar menos da metade. Então, isso aí, gente, faz uma diferença na capacidade de pagar. De famílias por ano, essa indústria vai ser muito sustentável por muito. Eu sou muito otimista com em qualquer lugar. Temos que trabalhar para sair de 160 para poder diminuir esse número e colocar o número de Americana para o Brasil inteiro. Com em cada 100 brasileiros, a gente acha que, se tudo continuar do jeito que está indo, a gente acha que em menos de 4 anos a gente chega lá. Então vai ser bacana. Tem cidades feito Americana, feito Uberlândia, por exemplo. Uberlândia também é um cara 15, né? Aí que interessante, quando você está na cidade dessa, você não pode chegar lá e fazer o apartamento, você tem que fazer muito mais. Então, você tem creche, tem investimento em paisagismo, você tem saneamento e urbanização. A gente realmente é o seguinte, você está na cidade dessa, onde você tem 1 em cada 15 habitantes estão no MRV, você tem que ter uma responsabilidade social muito grande, senão você não fica. E, graças a Deus, em Uberlândia, por exemplo, nós temos ali uma cidade onde a gente tem maior velocidade de vida. Por exemplo, a população da cidade nos adota, em todas as cidades, porque a gente devolve para a sociedade. Então, o que a gente tem de obras, por exemplo, a Americana também, que a gente fez de obra em Americana, obras sociais, né? Então, isso aí eu acho que é o verdadeiro ganha-ganha, que é um pouco daquilo que eu falei no início da nossa conversa, né? Eu estou aqui com uma pergunta do Lucas Marçal, ele é nosso franqueado em Sete Lagoas, também tem operações na área de construção civil. Ele pergunta, Rubens, você acha que vocês vão manter a estratégia de home office nas suas operações para reduzir o custo se você tiver o mesmo resultado, ou você pretende voltar à estrutura antiga? Deixa eu te contar. Essa é uma grande discussão que nós estamos tendo atualmente. A gente teve que fazer aquele sistema, não sei se vocês viram, israelense, que é 4x14, né? O 4x14 você trabalha segunda, terça, quarta e quinta, folga sexta, sábado, domingo, segunda, terça, domingo. Nesse intervalo você viu se está tudo bem e volta na outra segunda. Em turnos alternados. Tem alguns setores da empresa que você não pode ficar muito longe da empresa, você perde o contato, mesmo que você seja uma empresa muito virtual. O Banco Inter, que chegou a ter 90% de home office, está com menos hoje, porque existe alguma necessidade das pessoas estarem juntas em algum momento para poder trocar ideia. Agora, o que vai acontecer, por exemplo, com certeza o que nós estamos fazendo aqui, viagens vão diminuir. Isso eu não tenho nenhuma dúvida que vão diminuir. Aquelas reuniões que você pegava o avião, ia para São Paulo para fazer um encontro, para voltar, um encontro de 1 hora, acabou. Game over, né? A própria interação que a gente tem com o problema, a gente faz reuniões hoje através da associação de classe com o governo por Zoom, né? Temos feito, muito bacana. E funciona bem, né? E tem funcionado bem. A gente vai acostumando. Então, eu acho que o home office vai começar a acontecer. Ninguém contesta isso. Isso é inconteste. Algumas empresas nos Estados Unidos já acontecia isso, a própria Google, né, a Amazon e outras já existiam. Mas vai acontecer mais. Agora, para te responder, o risco que vai acontecer, eu acho que não será tão intenso igual as pessoas estão prevendo. Eu vi, por exemplo, um concorrente do Banco Inter, que é o XP, ele está achando que vai ficar com 90% de home office. Eu acho difícil. Eu acho muito difícil você operar. Até a operação toda completa, né, em home office. Não é possível, porque você tem aquela parte de cultura da empresa, que você tem que o home office tem algum dificultador. Mas isso aí hoje, com o passar do tempo, eu acho que a sociedade vai mudando e cada vez mais o home office vai ser uma realidade. Isso aí eu só não tenho dúvida do ritmo que vai acontecer isso. Eu também acredito que é uma realidade, né? Completando isso ali de raciocínio, só que eu acho que é aquilo que eu comentei no começo, quando a gente estava começando o bate-papo. As pessoas tendem a querer voltar ao status anterior, porque tinham tranquilidade de operar daquela forma. Então, a gente vai viver um momento de transição, talvez, né, logo depois de passar. Inclusive, tem uma pergunta aqui do André Giordani, que é nosso franqueado em Vitória. Fala assim, Rubens, o que você acha que mais afeta a economia? A pandemia em si ou medo? Olha, primeiro é o seguinte, né?
Infelizmente, eu era tinha muito esperançoso que a medicina fosse arrumar uma solução igual arrumou no H1N1 rápida, que foi o Tamiflu. Agora não arrumou ainda, mas ainda estou otimista que vai ser uma vacina, alguma coisa. Mas, felizmente, a medicina melhorou, mas não melhorou tão rapidamente igual era necessário. Então, como é uma doença com uma letalidade não é tão elevada igual a gente imaginava inicialmente, mas tem uma letalidade razoável, né? Então, o medo foi muito forte, né? Eu fiquei um mês com muito medo. Hoje eu já não estou mais em home office, eu estou meio a meio período home office, meio período em casa, no escritório. Então, eu sou do grupo de risco, mas acho que eu mesmo não me sentiria bem no home office, né? Então, eu vejo que teve muito medo, mas o medo está sendo dissipado. Eu estava vendo um artigo sobre o Japão, que foi o país que teve melhor resultado na pandemia sobre todos os aspectos, aspecto econômico, aspecto de saúde, né? Aspecto social. Por quê? Porque o Japão, desde o primeiro momento, ele teve uma educação sanitária muito grande. Você vê, poxa, nós demoramos 3 meses para começar a usar máscara no Brasil. Não dá, né? Quer dizer, é um troço bobo, teste. Nós agora estamos começando com os testes. Então, a gente tinha muita coisa para ter sido feita anteriormente. Máscara, então, foi um negócio que a gente errou feio. Máscara devia ter sido, no primeiro momento, a gente já devia estar usando. Né? E o Japão usou e deu certo. Então, as pessoas ainda não descobriram. Você quer ver? Eu gosto de falar o seguinte: você tem no Brasil diversas cidades e diversos estados com políticas diferentes. Umas que fizeram isolamento maior, outras que fizeram menor. E quem que acertou mais? Se eu te perguntar, você vai ter não existe um consenso. Qual que foi que... Então, no Brasil foram feitas diversas políticas públicas e uma não conversou com a outra. E a gente, poxa, e o que dá certo? Então, agora está havendo uma necessidade de abertura muito forçada pela população, que está forçando essa abertura, muito mais que os políticos, né? Porque a população está precisando de trabalhar. Mas nós estamos fazendo isso meio na marra. E o Japão não fez na marra. O Japão fez com tecnologia, a Alemanha fez com tecnologia. E eu vejo Minas Gerais fazendo de um jeito, São Paulo do outro, Rio Grande do Sul do outro, Belo Horizonte de um jeito, cidade de São Paulo. Poxa, vamos pelo menos tentar descobrir o que foi melhor e tentar copiar. É o mínimo de inteligência fazer um benchmark nisso aí, né? E a gente não está fazendo. Deixa eu entrar numa pauta aqui que é um pouco, ela é espinhosa, mas eu acho que é importante para a gente poder ter o seu ponto de vista colocado sobre isso, Rubens, que é o Cornélio Diniz, da Polishop, colocou uma questão e eu também vou aproveitar e juntar com uma participação do Daniel Coelho Ramos. O Cornélio coloca aqui o seguinte: temos visto uma grande investida de empresas chinesas no agronegócio brasileiro, em insumos de produção, na logística. Na sua opinião, a gente não corre o risco de sermos reféns desse dinheiro chinês em detrimento da nossa segurança alimentar? E o Daniel coloca assim: como que se avalia esse apelo que está sendo feito para prestigiar os produtos made in Brasil, deixando de fora os made in China? Bom, são duas perguntas diferentes. Você Sim. tem duas formas do capital vir para o Brasil. Uma que eu acho sensacional, que é o investimento externo saudável. Por exemplo, quando a MRV abriu o capital na Bolsa de Valores, o mercado de capitais no Brasil era pequeno, 85% do investimento veio lá de fora. Mas é uma empresa local, com governança local. Quer dizer, eles não compraram nossa tecnologia, não compraram nossa apenas investir dinheiro, a gente tem que retornar para acionista. Isso é saudável. Agora, você vir no momento que o Brasil está fraco e sair comprando empresas estratégicas, eu acho que pode ser perigoso, né? Você tem, por exemplo, a mineração. Você tem aqui a Vale do Doce. Você não precisa de uma empresa chinesa vir cá e comprar a Vale. A Vale é uma empresa nacional. Você pode investir nas ações da Vale. Esse é um ponto. Agora, eu acho que o capital externo é muito bem-vindo em todos os setores se for feito na boa norma de governança. É para isso que eu acho, por exemplo, que existe no Brasil. Eu também acho que esse dinheiro vai ser muito importante na infraestrutura do Brasil. Você tem que ter um arcabouço legal, e nós temos bom, saudável, que ele de setor para setor, por exemplo. Vou dar um exemplo, você falou da CNN. Na CNN, o capital estrangeiro não pode ser dono da empresa no Brasil. Ela tem que ser nacional. No setor estratégico, não estou falando nem que está certo ou está errado, mas é assim a lei. Então eu vejo, por exemplo, nós vamos precisar fazer muita infraestrutura. Estrada de ferro, portos, aeroportos. Isso aí vai ser necessário capital de fora. Mas ele não vai comprar o Brasil, ele vai investir e vai querer o retorno. Isso é normal. O mundo está ficando muito globalizado. Eu acho que a globalização vai dar um passo para trás. Não tem dúvida disso, não. E aí você vai começar a valorizar mais o made in Brasil. Mas também a nossa indústria tem que fazer a parte dela. E o governo tem que fazer a parte dela. Por exemplo, o custo do Brasil é muito caro, né? Quando você pega o relatório do Banco Mundial Doing Business,
posição do Brasil é 120 no mundo. Quer dizer, nós não somos competitivos. Nós temos que melhorar o ambiente de negócio no Brasil. Temos que melhorar. Melhorando o ambiente de negócio, nossas empresas serão mais competitivas e vamos, naturalmente, ter indústrias que vão suprir o nosso mercado. E aí eu te falo mais uma vez, num país continental, mercado interno enorme, a nossa indústria vai poder crescer bastante. Eu acho que uma boa base industrial é importante para um país do tamanho do Brasil. Sem dúvida. O Betinho Costa, que é nosso franqueado em Natal, no Rio Grande do Norte, ele pergunta: Rubens, qual o seu plano de expansão aqui para o Rio Grande do Norte, em Natal em especial, e parabéns pelo empreendedorismo. Bom, na realidade é o seguinte, nós já estamos no Rio Grande do Norte, em Natal e Parnamirim. Então, e a expansão? Estamos animados com todo o Nordeste. Viu? Nós estamos no Nordeste hoje, é uma boa base da MRV, responsável por 25% dos nossos negócios, Nordeste como um todo. A gente está, bom, no Brasil todo, a gente está de Manaus, agora Belém, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Bahia a gente está, por exemplo, em Feira de Santana, Vitória Conquista, Salvador, Lauro de Freitas. Depois lá em Pernambuco, nós estamos ali na região metropolitana do Recife, estamos em Caruaru, depois estamos lá na Paraíba, em Campina Grande, depois estamos lá em Natal, em Fortaleza. Então, ali, porque o Nordeste está muito melhor do que era. Eu vou no Nordeste há bastante tempo. Aliás, impressionante, o Nordeste deu um saltozinho bom, viu, recentemente. Ainda falta muita coisa no Nordeste, né? Mas deu um salto bom. Algumas cidades do Nordeste são muito boas. Natal é uma cidade que deu um pouco de azar no turismo, né? Que dependia muito do turismo, mas é uma cidade que melhorou muito recentemente. Né? Nós vamos ficar, obviamente, dentro do nosso tempo, como é o nosso hábito em todos os 1.254 eventos que já fizemos anteriormente. Então, antecipadamente, eu já peço desculpas para todo mundo, porque tem uma infinidade de perguntas aqui que eu não vou ter condições de fazer. Mas eu quero destacar uma pergunta aqui, que ela é do André Paiva, e por um motivo. Ele é distribuidor nacional da Serasa, associado do Clube de Permuta em Belo Horizonte. Eu gosto sempre de ressaltar quando eu tenho audiência dos nossos G12, os quais eu conheço de cabeça, os de Belo Horizonte. Peço perdão para todos que eu não conheço, os nossos grupos especiais de cabeça de todas as nossas cidades. Mas, há 8 anos atrás, uma das pessoas que fez questão de acreditar no projeto é o André Paiva, da TIG Tecnologia. Eu quero aproveitar essa pergunta dele, porque eu sei que você, como se nós já conversamos no início da nossa transmissão aqui, Rubens. Ele pergunta, e eu acho que essa pode ser uma grande base para que a gente possa ter um novo parâmetro para poder construir as nossas relações com os nossos clientes e com a sociedade. Ele pergunta aqui, como que evolui no Brasil a organização da ideia e de contribuições sociais das empresas junto à sociedade, e quem pode liderar ou, na sua opinião, já está liderando essas iniciativas? Olha aqui, Léo, eu tenho muito orgulho, né? Eu falo o seguinte, que filantropia é igual vício, é igual droga, você vicia. Pouco você começa, você não para. Há 2 anos atrás, nós juntamos um grupo de pessoas e fizemos um movimento bem maior, que a gente está fazendo grandes projetos estruturantes de filantropia no Brasil, né? Desde comprar caminhão-pipa lá para o Agreste de Pernambuco, até fazer um projeto de educação nas escolas públicas do Brasil. Então, é um projeto sensacional. Temos tido muita doação, muita coisa, está grande. Projeto Gerando Falcões, que a gente está fazendo capacitação para 14 milhões de pessoas nas favelas do Brasil. Então, coisas bacanas. Mas eu falo o seguinte, quer dizer, eu acho que isso aí é uma coisa que... Inclusive, é bom você falar nisso, porque a gente tem que dar o que eu chamo de shine. Quanto mais pessoas virem que isso é fundamental, mais pessoas vão praticar. Mas eu vou contar um caso da MRV que eu acho sensacional. A MRV é uma empresa de capital aberto, tem 45 mil acionistas no mundo todo. E a gente resolveu fazer o Instituto MRV. O Instituto MRV é o seguinte, a gente doou 1% do lucro ao ano para o Instituto MRV para fazer filantropia, 1%. E os executivos têm um médico que dão mais 1%, então a gente dá 2%. Dá para fazer muita coisa, já fazer muita coisa ao longo desses anos. Mas para fazer isso, nós tivemos que levar para a Assembleia de Acionistas. Né? São 45 mil acionistas, nem todos participam, mas a grande maioria participa, até procuração. Nós tínhamos 100% de aprovação nesse Instituto MRV. Então, significa que hoje todo mundo quer que a empresa faça parte dela. E cada vez mais essa vai ser a regra do jogo. Não tem jeito de trabalhar num mundo com tanta desigualdade, com tanta gente numa situação tão difícil,
se a gente não fizer a nossa parte. E quem vai fazer essa parte? Eu acho que vai fazer a mudança é a sociedade civil, através das empresas e através das pessoas. Eu vou aproveitar uma participação aqui do Rodrigo Lopes, que é da Uniprof de Belo Horizonte. Ele traz um dado que acho que tem muito a ver, obviamente, com o momento que a gente está vivendo, mas está ligado não com a filantropia, mas com o engajamento, talvez, que as empresas podem vir. Isso é a minha opinião, mas eu quero saber a sua. Rubens, em 2019, foi registrado que 40% dos jovens de 16 a 29 anos estavam desempregados. Atualmente, 1 em cada 4 não estudam e nem trabalham, e muitos nem terminaram o ensino médio. Consequentemente, com a pandemia, isolamento social e agravamento da crise, haverá um apagão de mão de obra qualificada e preparada. Que medidas devem ser tomadas agora para evitarmos esse problema? Como repensar a educação diante disso? Isso é um pouco mais sério. Vou te dar um outro dado que me preocupa tanto ou mais do que esse. Anualmente, eu sou filho de imigrantes. Era bom vir para o Brasil. Meu avô veio no século XIX, século XX. Mas 25 mil pessoas por ano saem do Brasil. Pessoas qualificadas, que vão para a Europa, para os Estados Unidos, para onde for, para o Oriente. Quer dizer, nós não estamos retendo as pessoas qualificadas e não estamos qualificando em quantidade suficiente. O que acontece? A economia fica dormente. Como a gente cresce muito pouco há 10 anos, né, nós perdemos a posição, nós não criamos aquela demanda para aquelas pessoas se qualificarem e perdemos o estímulo. Então, isso é uma coisa que tem que ser feita de forma integrada. Nós temos que reter dentro do Brasil os novos talentos e, se possível, atrair talentos de fora. E mais, criar oportunidades para que essas pessoas sejam aproveitadas. Por isso que eu acho que você pega o exemplo da Coreia, por exemplo. A Coreia foi o país que mais investiu em educação e ela mudou de patamar, né? Era um país subdesenvolvido que, em um espaço de tempo, foi mais ou menos o que aconteceu no Japão também, virou uma potência econômica. Por quê? Porque investiu em educação. Então, nós temos que qualificar. Isso é fundamental. Investir em qualificação das pessoas, que educação é parte fundamental da qualificação. Mas também não adianta só qualificar para essas pessoas depois mudarem para os outros países. Então, nós temos que abrir oportunidades para as pessoas aqui. Aí eu vou voltar para o terceiro ponto. Doing business. Enquanto você pega lá a Coreia, oitavo do mundo em facilidade de negócio, o Brasil é 127. Nós temos que mudar. As grandes reformas que precisam ser feitas no Brasil é para facilitar o ambiente de negócio, melhorar o ambiente de negócio, para que a gente possa abrir espaço para essas pessoas ficar. E para fazer isso, o que nós precisamos? Um projeto de nação. E para fazer um projeto de nação, o que a gente precisa? União. A nação, nós não formamos uma nação sem união do povo. Transcender a gestão pública. Trazer muito mais gente para dentro disso. O Brasil está chato, está uma disputa muito grande. Eu contra você, você contra nós. Precisamos unir esse país. Você não pega uma nação de sucesso que não teve união. Né? Precisamos transformar o Brasil numa nação. Precisamos parar de dividir. Agora, por que acontece divisão? Porque nós estamos tendo grupos de interesse. Eu quero o meu interesse, eu quero, não quero. Nós vamos ter um interesse mais democrático que atinja toda a sociedade. Porque se cada um ficar defendendo o seu interesse, evidentemente que vai continuar dividindo a nação. Precisamos ter um pouco mais de discussão para ver o interesse de toda a nação. Tirar os privilegiados. Eu tenho mais uma participação aqui, Rubens, e com isso nós vamos caminhar para poder encerrar, que é do deputado estadual João Vitor Xavier. Ele é um grande amigo. O Rubens é um grande entusiasta da filantropia e temos visto muitas ações sociais de grandes empresas como a MRV e o Banco Inter nessa área. Queria saber se ele acredita que o Brasil sairá mais forte nesse setor após a pandemia. Léo, eu vou até. O João Vitor é mineiro, né? E ele devia falar um pouco mais. Eu fiquei muito bem impressionado com esse trabalho que o João Vitor fez agora nessa crise. Aliás, ele tinha feito um dia, eu estava em casa, eu conheço o João Vitor, ele é da cidade aqui perto, gente, eu vou lembrar o nome agora, Caeté. E deu uma chuva lá, destruiu Caeté. Aí ele foi lá, poxa, está cheio de casa, pediu para a MRV arrumar umas trilhas para Caeté. Nós arrumamos com muito prazer. E agora o João Vitor, eu sei que ele fez um trabalho sensacional em termos de EPI para os hospitais públicos e ajudou, nós ajudamos também, muito bom. E o João Vitor sentiu que, quer dizer, como é que a sociedade mineira foi participativa. Então, João Vitor, nós temos que continuar trabalhando junto para não deixar isso cair. Isso daqui para frente tem que ser um novo normal. Toda a sociedade unida contra os problemas da sociedade, que aí nós vamos ajudar. Não vamos deixar isso só na mão do governo. É evidente que o governo é importante, o governo tem que ter um bom norte, mas a sociedade civil tem que estar alinhada e nós temos que ter esse projeto social dentro de todo. Eu sou muito otimista que isso aí vai continuar acontecendo.
Acho que é uma contaminação positiva que a gente viveu durante a pandemia, que é esses gestos solidários, né? Quando a gente conversava, não sei se há 1 ou 2 semanas atrás, há 2 semanas atrás, eu acredito, e a gente estava conversando sobre as iniciativas, e você falou que, você comentou, você fez a mesma frase de novo agora na nossa transmissão, onde você diz assim, Léo, filantropia é algo que vicia, é como droga, a gente vai só aumentando. Eu vou dar um exemplo prático, resultado daquela nossa conversa, da maneira com a qual eu vi o seu entusiasmo com tratar o tema. A gente tinha tido uma experiência, anos atrás, Rubens, de ajudar uma instituição que chama Instituto Mano Down. Aqui em Belo Horizonte, nós fizemos uma doação da ordem de 200 mil, que na época era algo substancial para a gente. Nós também participamos lá no Mano Down, super trabalho. São fantásticos. O Léo ali é um cara espetacular, diferenciado, realmente, no tratamento e na humanidade com o qual ele trata todo mundo que está lá. E agora, depois daquele papo, hoje nós divulgamos os 25 estabelecimentos que estão recebendo uma doação nossa de R$1 milhão, que eu sei que é uma contribuição pequena diante de tudo que está acontecendo, mas veja que que um dia deu 200, hoje dá 1 milhão, quem sabe um dia pode vir a dar 2, 5 ou 10 e não, mais não é pequeno, pessoas. Não, é muito grande, 1 milhão é muito dinheiro, gente. Isso muda muita coisa. Quer dizer, parabéns, eu acho que isso aí que vocês estão fazendo não tem preço. 1 milhão tem um efeito multiplicador enorme. Puxa, é sensacional o que vocês estão fazendo. A gente precisava fazer isso até dentro daquela linha da retribuição, porque nós somos o que somos baseados nas cidades em que a gente está, convive, a gente incentiva muito realmente, é a nossa operação local, sabe, Rubens? E isso para a gente foi muito importante. Hoje para mim, é um dia muito feliz. É um dia onde a gente declara isso, é um dia onde a gente tem a oportunidade de conversar com você. Nós estamos no mês onde nós estamos celebrando 8 anos de existência, uma empresa jovem, uma empresa que está começando só, é líder nacional, mas é de um mercado pequeno, mas nós estamos tentando. E estamos Todo mundo começa pequeno, isso aí não tem dúvida. Você começa grande compra, não tem jeito. É verdade. Que sejam, não vou dizer talvez desse tamanho todo, mas sejam proféticas as palavras de um dia desse tamanho, comparando com a doação que estamos fazendo e vocês com a doação que estão fazendo. Quem sabe um dia nós podemos doar o mesmo tanto que as suas companhias fizeram e têm ajudado tantas pessoas. Rubens, eu queria suas considerações finais e, de antemão, já te agradecer mais uma vez, meu amigo. Não, Léo, eu acho que um tema desse é tão gostoso que passou até rápido essa hora, né? Nossa, sim. É muito prazeroso estar aqui. Eu vejo que a intenção de vocês é a melhor possível, né? Então, acho que essas conexões são muito importantes. Eu fiquei muito feliz, agradeço muito a oportunidade aí de você me deu conversar com o seu público e você pode ter certeza que a gente sempre aprende um pouquinho, né? Todo mundo aprende um pouquinho com todo mundo e a gente sai maior de um evento igual esse. Obrigado a todos aí. Eu vou fazer questão de chamar numa outra oportunidade para a gente falar talvez de um Brasil baseado no novo normal, mas que hábitos saudáveis, como a filantropia, como o cuidado com o próximo, ainda continuem sendo a ênfase de bons gestores, de bons empreendedores, a exemplo do que você tem feito e desenvolvido. Fico muito feliz e satisfeito de poder ter a honra de contar com o seu saber, com a sua sabedoria aqui para todos nós. E hábitos bons a gente tem que manter. Eu falo isso em cada final de evento que eu participo. Como eu falei para você, até falei em off antes da gente começar. Esse é o nosso evento 1255, sem atrasar nem um minuto dentro da nossa programação. São 18 horas e 57 minutos. Muito obrigado, Rubens Menin, pela sua participação. Muito obrigado a todos os associados e convidados que estão acompanhando essa nossa transmissão, que fica disponível agora no YouTube para poder ser viralizado e que essas ideias alcancem novos corações e que a gente possa fazer um Brasil melhor, muito melhor, depois disso tudo que a gente está vivendo, porque é possível. Eu, assim como o Rubens Menin, a gente acredita nisso. Obrigado, Rubens. Boa noite a todos. Forte abraço. Muito obrigado.